Fala aí pessoal, tá tudo certinho aqui no canal? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, marca o sininho que a gente de vez em quando tá disponibilizando conteúdo em relação a direito previdenciário. Bem, a gente tá lá no sejoganoinss.com.br, no nosso curso lá, não é, o Decolando para o INSS, que é o curso teórico. A gente também vai ter na sequência o Ajustando os Motores, que é o curso de exercícios, e lá na virada do ano, que a gente na expectativa de que seja autorizado o concurso, então, portanto, no próximo ano haverá a prova. Então, na virada do ano, quando você já tiver ali, não é, com esse background, com essas informações teóricas, já é conhecedor dos assuntos, de todas as disciplinas, a gente lança o pacote de simulados, não é? Para que você teste ali, a gente mais ou menos repete aquilo que acontece na prova. Então, na sequência, é isso aí. E claro, você pode entrar e participar do Se Joga no INSS, como é um curso online, fica tudo gravado. Você pode entrar a hora que você quiser. Se você antecipa essa entrada, fica legal, porque a gente está lançando todo esse conteúdo de uma forma seguindo um cronograma. Mais ou menos isso que te falei. Disponibilizando as aulas teóricas, depois virá o curso de exercícios e depois, na sequência, o de simulados, que é o Caminhada, não é? É o Caminhada de Santiago rumo ao INSS. Então é nessa pegada que a gente está lá no Se Joga no INSS. E aí, quando eu estou lá dando aula teórica de direito previdenciário, facilitando o entendimento dos alunos, não é? Eu sempre assim lanço um assunto. Por exemplo, princípios, seguridade social, conceituação. E logo na sequência, a gente, mesmo que tenha curso de exercícios e de simulado, no próprio curso teórico, essa é a minha metodologia de passar conhecimento, eu sempre faço uma bateria de questões como um simulado vinculado àquele assunto, ou seja, somente questões daquele assunto. Como minha aula agora recente lá no Se Joga no INSS vai ser de segurados, não é? Ou seja, conceituação de segurados e tudo, eu lancei um simulado lá no curso Se Joga no INSS com, deixa eu ver quantas questões foram, eu nem lembro, 30 questões que a gente estudou a parte teórica e depois agora a gente vai lá e faz um simulado vinculado àquela parte teórica que o assunto foi segurados. E aqui no canal eu vou querer aqui resolver algumas questões com vocês, somente para dar, passar ali, você já estudou a matéria, já é conhecedor da matéria, relembra, e se você não é, fica aquela curiosidade de que, poxa, parece que o assunto é fácil, e eu posso também responder essas questões com tranquilidade. Eu respondo com tranquilidade, eu tenho certeza que os alunos que me acompanham, ou qualquer outro professor, também respondem com tranquilidade, mas aqui é uma metodologia, não é a nossa metodologia. Então vamos lá, olha só. A primeira questão do simulado foi assim, vê se você consegue. O estudante com idade igual ou superior a 16 anos pode se filiar ao regime geral de previdência mediante contribuição na condição de segurado facultativo, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o defina como segurado obrigatório. É claro que sim, não é? Se a gente pensar no regime geral de previdência social, ou seja, ele oferta uma cacetada de benefícios, uma cacetada de serviços, quer dizer, não é uma cacetada de serviço, 2 serviços, uma cacetada de benefícios, e ele tem como público-alvo os segurados obrigatórios, que são os trabalhadores. Mas aí, como é ofertado tanta coisa, a legislação previdenciária diz, olha, você que não é trabalhador, você não está trabalhando, então você não é filiado obrigatório do regime e queira participar do regime geral de previdência, é possível. A gente vai permitir essa situação. Que situação é essa? Segurado facultativo. É simples assim, é lógico. E o segurado facultativo, assim como o segurado obrigatório, não poderia ser diferente, tem uma idade mínima de ingresso. Não pode entrar uma criança de 10 anos. Não pode. Porque senão seria trabalho infantil, o que a legislação pátria tenta impedir. Já pensou? Eu impeço o trabalho infantil como legislação trabalhista, mas na Previdência eu vou querer que uma criança de 10 anos seja segurado obrigatório do regime. Ora,
se tem limitação para segurado obrigatório, também há para segurado facultativo a mesma. Então, a idade mínima para ingresso, 16 anos. Tem as exceções. Se a gente pensar num doméstico, 18 anos. Se a gente pensar num jovem aprendiz, 14 anos. Enfim, mas regra geral, a idade de ingresso no regime geral de previdência é de 16 anos. Então, portanto, a questão é verdadeira. Isso é verdadeiro tanto para o segurado facultativo, que é aquele que não trabalha, como também para o segurado obrigatório. Beleza? Olha a questão 2. Olha, é uma questão para procurador do Tribunal de Contas da União, a procuradoria vinculada ao Tribunal de Contas da União. Diz assim: o menor aprendiz, a nomenclatura até mudou agora, é o jovem aprendiz, porque o menor aprendiz era uma nomenclatura que ainda consta na IN 77 do INSS, mas não é muito apropriada porque, na verdade, é dos 14 aos 24 anos. Pô, você pegar um cavalo de 24 anos e dizer que é um menor, não é? Mas é um jovem. Então, o jovem aprendiz é enquadrado na categoria de segurado facultativo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? O jovem aprendiz, o menor aprendiz, ele é enquadrado na categoria de segurado facultativo. Verdadeiro ou falso? Falso! Falso! Ele é segurado e empregado. E é justamente a exceção para a idade para baixo. Esse jovem aprendiz ingressa como segurado empregado no regime geral de previdência com 14 anos. Beleza? Aí vai lá a questão aqui, a próxima. É segurado facultativo o maior de 12 que se filiar ao regime geral de previdência mediante contribuição. Falso. Segurado facultativo, 16 anos. Vamos ver o próximo aqui, que é uma questão que cai repetidas vezes, não é? O servidor público ocupante de cargo em comissão é segurado obrigatório da Previdência Social na condição de contribuinte individual. Verdadeiro ou falso? Falso! O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão é segurado empregado do regime geral de previdência social. Tem uma outra questão aqui que cai muitíssimo em prova, repetidas vezes, que trata da situação de síndico de condomínio, não é? É muito simples, não é? O síndico de condomínio. Aí tem lá dizendo o seguinte: se você é remunerado para ser síndico de condomínio, você é contribuinte individual, beleza? Se você tem isenção da taxa condominial, você é contribuinte individual. É simples assim, beleza? Então, o síndico de condomínio, se remunerado, é contribuinte individual. Se recebe uma isenção porque síndico de condomínio não paga a taxa do condomínio, também é contribuinte individual. Agora, se o cara é síndico de condomínio, presta atenção nisso aqui. Se o cara é síndico de condomínio e continua pagando a sua taxa de condomínio normal, como no meu prédio, por exemplo, são 20 unidades, né? É um prédio de 20 andares, são 20 unidades. Então, não isenta o síndico de pagar a taxa de condomínio. Aí vai vir alguém aqui ligeiro e vai dizer o seguinte: ah, então é segurado facultativo. Pô, alto lá, calma. O pressuposto é de que, beleza, se você continua pagando sua taxa, você, contribuinte individual, não vai ser. Porque você não recebeu a isenção e nem recebeu para ser síndico. Muito pelo contrário, você continua pagando sua taxa. Então alguém vai dizer: ah, então é segurado facultativo. Beleza, ele pode ser um segurado facultativo, sim. Mas se ele é síndico do condomínio e ele já é segurado obrigatório, seja porque é segurado empregado, porque é contribuinte individual, porque sei lá o quê, o cara é segurado obrigatório e também é síndico do condomínio. Não vai dizer que ele vai ser segurado facultativo, beleza? Porque eu só posso ser segurado facultativo se segurado obrigatório eu não for. E eu só posso ser segurado facultativo se eu também não for filiado a regime próprio de previdência. Então lá no prédio, por exemplo, o vizinho da gente é do 20º andar, eu sou no 17. O vizinho do 20º andar, ele é o síndico do condomínio e ele é servidor público concursado, ok? Aí vai dizer que ele é segurado facultativo? Não, tem que avaliar a situação, porque ele é servidor vinculado ao regime próprio de servidores da União e é síndico do prédio. Aí, mas ele então não recebeu a isenção e nem é pago para ser síndico. Beleza. Então ele é segurado facultativo. Calma. Ele não pode ser segurado facultativo porque, na verdade, ele é servidor concursado, ocupante de cargo efetivo na União.
Então, beleza? Agora, se recebe a isenção da taxa ou se recebe para ser síndico de condomínio, aí sim tem um enquadramento de contribuinte individual obrigatoriamente. Então, para a gente finalizar, essa questão foi assim, ó, o síndico de condomínio que receber remuneração pelo exercício dessa atividade será enquadrado como contribuinte individual no regime geral, ao passo que o síndico isento da taxa condominial, por não ser remunerado diretamente, não será contribuinte individual. Falso, porque a isenção da taxa equipara-se a uma remuneração. Beleza? Forte abraço, é fácil demais. Segurado empregado é CADESEF, não é? Ali tem os enquadramentos, vamos juntos. Se você ainda não se decidiu, tem um risco, é claro, porque a gente só tem um pedido nesse momento. Eu estou gravando essa aula aqui no dia 24 de julho. No dia 24 de julho, estou gravando esse pequeno vídeo aqui, no dia 24 de julho, a gente só tem um pedido, não é? Do INSS junto ao Ministério da Economia. Tem um risco envolvido no estudo para o INSS, porque se não for autorizado, não vai haver concurso. Mas o presidente do INSS recentemente vem em 2, 3 entrevistas dizendo o seguinte, que está confiante na autorização. Então, tem que se antecipar a estudo, então essa é a sua decisão. Se você ainda não se decidiu e está pensando em se decidir, apareça lá no Se Joga no INSS, que é muito massa, e a gente tem uma expertise de bons resultados em relação aos concursos anteriores, desde 2003 para cá. A gente vem aprovando, né, nossos alunos, enfim, a galera que participa dos cursos onde a gente está, enfim, vai tendo um sucesso muito legal, não é? Vai tendo um sucesso muito legal. Não há agência da Previdência no país que não tenha ex-alunos nossos, não é? Então, é mais ou menos nessa pegada. Então, vá lá no Se Joga no INSS, chegue junto e vamos juntos nessa caminhada. Valeu, galera. Forte abraço.